Olá, meus amigos, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Em tudo dai graças, graças a Deus, por todas as coisas. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha abrir o entendimento, ou melhor, os entendimentos das pessoas, para que elas possam entendê-lo, compreendê-lo, ter atenção para com a sua voz, a sua palavra, a sua sabedoria, para que então as mesmas venham colher os frutos da obediência à voz de Deus. Deus não erra. Deus não erra. Tudo que Ele faz é bom, é perfeito. Ele é grande. Ele não tem culpa nenhuma de ter feito o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança, quer dizer, com perfeição. Perfeito, o homem era perfeito. Não só o homem, mas a terra, os céus, tudo era perfeito. Tudo era perfeitíssimo. Os animais, tudo era com perfeição. E Deus colocou toda a sua criação à disposição da sua criatura, o ser humano, que é a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus. A obra mais importante aqui na Terra foi o ser humano, com perfeição. Então ele não tem culpa de dar o melhor que ele tinha para esse homem, e esse homem se voltar contra ele por uma questão de desobediência, de rebeldia, de desatenção para com a sua palavra, santa palavra. E como ele é perfeito, e como ele é justo, como poderia o justo, aquele que é luz, conviver com aquele que vive nas trevas, ou que se entregou às trevas, à rebeldia? Não. Como que ele poderia ter comunhão com alguém que se aliou ao inimigo, ao arqui-inimigo dele, que foi Lúcifer? Então Deus não teve outra alternativa senão expulsar esse homem do jardim da perfeição, da plenitude, o jardim de Deus. E então o homem, longe dele, começou a se dar mal. E hoje nós temos visto o que tem sido o mundo, a sociedade. Nós temos visto, você que está me assistindo nesse instante, você que, deu toda a sua força para se casar, constituir família, e você constituiu família, seu casamento maravilhoso. Mas, quando vieram os filhos, então, esses filhos que eram uma beleza de inocência quando crianças, mas depois que eles cresceram, se revoltaram contra você. E aí, o que você pôde fazer? O que você pode fazer? Nada. Nada, bispo. Eu não posso fazer nada. Eu tenho lutado pelo meu filho, pela minha filha, mas em vão. Mas olha, presta atenção.
Presta muita atenção. Eu tenho uma belíssima notícia para você que tem lutado. Todos nós lutamos, né? Você, eu, todos nós lutamos pelos nossos entes queridos. Todos nós sentimos tristezas por causa dos entes queridos. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Mudar a cabeça deles? Não podemos. Isso é uma questão só de Deus. Só Deus pode fazer isso. Porque foi o que aconteceu com a gente. Só Deus para mudar a minha cabeça. Ele mudou. Puxa vida, graças a Deus. E o que ele fez e tem feito comigo, nós temos tentado passar para vocês. Toda a riqueza que Deus nos tem dado, nós temos transferido, tentado transferir para todos. Todos, assim como ele nos tem dado, nós temos também tentado passar para as pessoas. Mas quem tem ouvidos para ouvir? Esse é o problema. Nem todos. A maioria não tem. Mas vamos à notícia boa, gloriosa, magnífica. Ontem nós falamos a respeito do que Jesus falou. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E quer dizer, Deus, ele trabalha o tempo todo, 24 horas por dia, no nosso tempo, né? Ele e o Filho trabalham, eles trabalham. Em que Deus trabalha? O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham. Em que eles trabalham? O que você acha que ele trabalha? Ele trabalha para ter um salário e pagar suas contas? Não. Ele planta para poder colher, para poder comer? Não. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo começa com ele. Tudo acaba nele. Se você e eu, se todos nós percebermos o que tem por trás das palavras do homem que mais sofreu na face da terra depois de Jesus, claro. Jesus foi o que mais sofreu. Mas ele sofreu horrores. Foi Jó. Quando a gente fala de Jó, todo mundo pensa logo assim, a paciência de Jó. A paciência de Jó. Mas vamos ver aqui uma palavra que Jó fala, que mostra e tem tudo a ver com o trabalho de Deus. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Jó é um exemplo de fé. Ele não conhecia a Deus, mas era temente a Deus. O próprio Deus disse que Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal, foge do mal. Então, veja que o próprio Deus considerou Jó um homem perfeito. Só que Jó, apesar de ser perfeito na sua vida, no seu caráter, na sua vida pessoal, perante os seus filhos, sua família, Jó tinha um problema. Ele não conhecia a Deus, que é o que acontece com muitas pessoas religiosas. Elas são religiosas, são caridosas, são bondosas, são pessoas do bem, mas não conhecem a Deus. Enquanto não se conhece a Deus, então não se entende Deus, claro.
Você não conhece alguém, como você vai entender esse alguém? Você só vai entender Deus quando você conhecê-lo. É a minha fé, é a minha crença. Mas isso tem tudo a ver com você que sofre, que está padecendo, que está gemendo. Eu estou aqui citando o homem mais sofrido, como nós. Jó era um homem sofrido. Por quê? Porque ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha saúde. Ele tinha uma família magnífica, maravilhosa. Ele era digamos, sacerdote. Ele era um sacerdote, porque sempre que os seus filhos davam festas, ele fazia sacrifícios, orava e pedia pelos seus filhos para que Deus perdoasse os seus filhos, porque eles poderiam ter cometido alguma falta. Jó era um homem de Deus, mas não conhecia a Deus. Não conhecia a Deus. É a mesma coisa que Asaf, lembra que não falamos de Asaf? Asaf servia a Deus, era um profeta, mas não conhecia a Deus. Até que ele entrou no santuário do Altíssimo. Aí a vida dele mudou. E assim é a vida de cada um de nós. Nós, às vezes, o ser humano cultiva uma religião, é sincera na sua religiosidade, mas ela não conhece a Deus. E por isso ela sofre. Jó, então, foi provado. Deus permitiu que o diabo viesse provar Jó, para que nós pudéssemos saber como Deus trabalha, como o diabo trabalha e como reagem as pessoas que são beneficiadas e também prejudicadas, quer seja, por Deus são beneficiadas, pelo diabo são prejudicadas, são destruídas. Então Jó é um exemplo claro, claríssimo, clássico, de uma pessoa que, apesar de não conhecer a Deus, ele era íntegro, reto, temente ao Senhor. Ele era temente a alguém que não conhecia. Ele era temente e que se desviava do mal. Então ele era próspero, muito rico, tinha 8 filhos, tinha uma mulher maravilhosa, tinha uma família perfeita e não faltava nada. Mas quando o diabo chegou à presença de Deus, e Deus permitiu isso, para que deixasse escrito, registrado, para que nós, como seres humanos, viéssemos ver e espelhar nossa vida no caso de Jó. Jó estava sofrendo horrores, que só Deus sabe e ele também sabia. Jó não conhecia a Deus. Ele teve os seus amigos que vieram falar com ele e tal, para tentar consolar, mas atrapalharam ainda mais. Mesmo assim, Jó manteve a sua integridade, o seu temor para com Deus, mesmo sofrendo, porque desde o alto da cabeça à planta dos pés, ele ficou todo em feridas. Ele cheirava mal. Ele era um homem assim, digamos, como um leproso, podre por fora, no seu corpo, podre. Tão sofrido ele era que a mulher dele, a própria mulher, esposa, tão querida, chegou para ele e fala: amaldiçoa a Deus, fala contra Deus e morra de uma vez, para não ficar vivendo assim. É melhor morrer do que viver assim, disse ela para Jó, em outras palavras. Mas Jó, porque temia ao Senhor, ele pensava assim, nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber também o mal?
Ele pensava que o mal também vinha de Deus, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que não conhecem a Deus e falam besteiras, criam filosofias satânicas, inspiradas pelo inferno. O bem vem de Deus e o mal também vem de Deus? Pô, como é que pode? Isso é absurdo. Não cai na cabeça de uma pessoa inteligente aceitar esse tipo de teoria. Como que de uma fonte que jorra água doce vai jorrar água salgada também? Não tem como. Uma árvore frutífera dá frutos bons e também dá frutos maus. Não tem condição. Então, Deus é toda bondade, grandeza, misericórdia, compaixão, paciência, tolerante. Deus é grande e é misericordioso. Ele perdoa a iniquidade das pessoas que reconhecem as suas iniquidades e as confessam. Quando a pessoa confessa a iniquidade, ele perdoa. De graça, só falar, eu reconheço que eu pequei, que eu errei. Pronto, a pessoa é perdoada. Mas, se a pessoa insiste em viver no pecado, na iniquidade, e não quer se arrepender, não quer contar com Deus, ela vai sofrer. Porque é o preço daquilo que ela pagou. Ela plantou. A gente colhe hoje o que a gente plantou ontem. E vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. Tudo depende da nossa cabeça, da nossa sabedoria. Então, Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Como é que Deus trabalha? Como é que Deus trabalha? Pensa comigo, como é que Deus trabalha? Nós sabemos como trabalhar, mas como Deus trabalha? Deus trabalha insistentemente. Ele se faz presente junto de todas as pessoas sofridas, de todas as pessoas que existem na face da terra. Ele olha, ele vê, ele sente a dor daqueles que sofrem. E ele sente a dor dos que o rejeitam, dos que fazem pouco dele. Porque usufruem dos seus benefícios, usufruem do sol, do ar, do oxigênio, das frutas, usufruem do melhor desta terra e ainda dão de ombros, não acreditam, não creem em Deus. Então, ele está presente em todos os lugares. Davi disse que Deus é sofredor. É sofredor. E por isso ele trabalha. Eu diria trabalha dobrado. Porque ele sofre por causa da criatura que ele criou, o ser humano, que é o mais complicado. Mas ele está presente em todos os lugares para imediatamente operar. Ele trabalha assim, ele fica junto daqueles que estão sofrendo e ele espera, ele aguarda que eles venham dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, me ajude. Só isso. Me perdoe, Senhor. Imediatamente ele vem ao encontro dessa pessoa. E Jó, ele tinha os seus amigos que o acusavam o tempo todo. E ele manteve a sua integridade, a sua fé nesse Deus desconhecido. Eu digo que Jó não conhecia a Deus, porque ele, lá na frente do seu livro, ele diz, eu ouvia falar de ti, mas agora eu conheço a ti, eu te vejo. Agora, depois que Deus se manifestou para com ele. Aí, ele disse assim, olha só,
no auge da sua dor, do seu sofrimento, ele diz assim, presta atenção que isso é forte, você que está sofrendo, você que está angustiado por qualquer que seja o problema, a sua dor, a perda de um ente querido, você que tem um ente querido sofrendo, doente, enfermo, desanimado, querendo se matar, você que tem um ente querido, enfim, que está, e você sofre, por quê? Porque qual é a pessoa que tem um ente querido que não sofra com esse ente querido? Não é verdade? Pois bem, Deus é sofredor e ele sofre. E Jó, então, diz assim para aqueles seus agressores. Ele diz que Deus, o Deus que fala ao sol e ele não nasce. Deus fala, só fala. Ele não usa nem as mãos. Ele fala ao sol e o sol não nasce. Muito forte isso, né? Veja o poder da palavra de Deus. E Jó fala assim, eis, presta atenção, os amigos diziam para ele, olha, o Jó, você deve ter feito coisa errada, você deve ter pecado, você deve ter feito isso. Os amigos da onça, digamos assim, vinham acusá-lo. Mas Jó disse, eis que ele, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fala ao sol e o sol não nasce, eis que ele passa por diante de mim. Ele passa por diante de mim e não o vejo. E torna a passar perante mim e não o sinto. Veja só que profundidade de palavra, que beleza de palavra, que beleza de mensagem. Essa mensagem aqui cai como uma luva perfeitinha na mão. Você vê? Eis que Deus passa por diante de mim e não o vejo. E torna a passar perante mim e não o sinto. Olha só. É isso que Deus faz com você que está me assistindo, você que está sofrendo, você que na dor, no deserto que está passando, você não vê Deus. Você não vê Deus trabalhando. Você não sente Deus trabalhando. Você não toca no Deus que está trabalhando, mas Ele está trabalhando. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu trabalho também. Ele está aí com você, amiga e amigo. Você, como disse ontem, você não precisa da minha oração para alcançar a Deus. Você não precisa da religião. Você não precisa de ninguém para alcançar Deus, porque Ele está aí com você. Mesmo você vivendo no pecado, enlameado no estrume deste mundo pecaminoso, mas Deus se encontra aí com você. Você não o vê, você não o sente, você não o toca, muito menos eu. Eu não sinto Deus, eu não vejo Deus, eu não toco em Deus. Mas eu não preciso tocá-lo, nem senti-lo. Eu não preciso vê-lo para crer que ele existe. Quando todas as manhãs, todas as noites ou as tardes, quando eu vejo o sol nascer ou o sol se pôr, quando eu olho para os céus, eu vejo as estrelas, quando eu olho para o mar, quando eu olho para as matas e florestas,
passarinhos, os animais, quando eu vejo as criaturas de Deus, eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Uma criança gerada no ventre da mãe. E quando essa criança nasce, inocente, puríssima, santíssima, aquela criança perfeitinha, que maravilha! O sorriso de uma criança, que beleza! Não é verdade? Você que é mãe, você que é pai, você sabe o que é o prazer de ver uma criança crescer aí com o seu seio, né? Você dá o seu seio, seu leite, você tira de si para dar para ela. Então você vê, você está trabalhando 24 horas pelo seu filho, mesmo não estando presente com ele, tendo que trabalhar por alguns momentos, você está presente, seus pensamentos estão nele. Não é assim? Pois é isso que Deus faz. Deus está aí com você. O Todo-Poderoso, aquele que fala ao sol e o sol não nasce, ele está aí com você. E ele fala. Jesus fala. Jesus falou e continua falando. Vinde a mim todos, todos. Se são 8 bilhões, 9 bilhões de seres humanos, ele diz, vinde a mim todos, vós que estáis cansados de sofrer, sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Vinde a mim. Minha amiga, meu amigo, talvez você pense assim, poxa, o bispo tem mais contato com Deus do que eu, o bispo tem mais proximidade de Deus do que eu. Mentira, não, isso não é verdade. Eu tenho tanto acesso a ele quanto você. Você tem tanto acesso a ele quanto eu. O problema é que a diferença é que eu coloco em prática, ou procuro colocar em prática, tudo aquilo que a palavra dele me ensina. Então, eu não vejo, eu não sinto, nem preciso ver, nem preciso sentir, porque está escrito. Ele passa por diante de mim e não o vejo. Torna a passar perante mim e não sinto. Que coisa gloriosa. Então, minha amiga, tão certo como Deus está aqui comigo, tão certo como Deus tem nos inspirado a falar para você, a tentar orientá-la, orientá-lo, tão certo como Deus nos tem usado, Ele quer usar você também. Porque é isso que Ele quer. Ele quer que você venha glorificá-lo aqui na terra. Santificar o nome dEle aqui na terra. Para que Ele seja glorificado aqui na terra. Porque lá no céu, Ele é santificado, Ele é glorificado. Não precisa. Aqui na terra, sim. Aqui na terra tem aqueles cabeçudos, cascudos, que não creem. Então Deus quer mostrar você, a obra-prima dele, na vida daqueles que não creem nele. Ele quer usar você. Mas para que ele possa usá-lo, você tem que fazer parceria com ele, casar com ele, fazer uma aliança com ele. Você tem que crer na sua santa palavra. Você não precisa vê-lo, senti-lo. Você acredita nessa palavra? Você crê nessa palavra? Que ele está aí agora, neste momento? Pois é, ele está trabalhando. Ele está trabalhando como? Ele está aí junto de si, esperando você dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Só isso. Você não precisa
ser santinha, santinho, religioso. Não. Basta você ser sincera, honesta, honesto, transparente. Basta você falar o que realmente você pensa, o que está dentro de si. Mesmo que você tenha que reclamar com ele, lamentar, como fez Jó, não importa. Faça isso. Seja você mesma, você e Deus, Deus e você. Não mande recado, não. Ô bispo, ora para mim aí. Orar eu oro, minha filha, meu amigo, minha amiga. Eu oro. Mas é você que está com dor de barriga. É você, eu não sei o que você está passando. Então, é você que tem que falar com ele. Eu não posso falar para Deus o que você está passando. Eu não sei, eu sei que você está sofrendo, mas eu não posso identificar o seu sofrimento. O que é o problema que você está passando? Porque é assim que eu ajo, é assim que eu falo. Na comunhão com ele, eu falo das minhas necessidades, dos meus problemas, das minhas dores, dos meus sofrimentos. Independentemente se eu sinto, se eu não sinto, não interessa. Eu não dou atenção para as sensibilidades do meu coração. Não, eu não dou atenção. Eu dou atenção àquilo que está aqui na minha cabeça, na minha inteligência. Deus nos dá a palavra. Deus nos dá a palavra. Você sabe por que ele nos dá a palavra? Para que a gente venha pensar, para obrigar-nos a pensar. Quando nós pensamos, meditamos, então é na nossa cabeça que ele fala. E fala que chega ao coração. Mas é aqui, na cabeça. Jó, dirigido pelo Espírito Santo, diz: eis que ele passa por diante de mim e não o vejo. Porque Deus é Espírito. E torna a passar perante mim e não o sinto, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, Deus é Palavra. Então, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que você tem que fazer com todas essas informações? Você tem que colocar em prática. Você não precisa ficar na dependência de A, B ou C. Não fique na esperança, na expectativa de que fulano vai te ajudar, o pastor, o bispo, ou seja lá, a igreja. Só você pode se ajudar. É claro, quando você vem na igreja, e por isso Jesus constituiu a igreja, quando você vem na igreja, você recebe informações, orientações, você recebe um aprendizado da palavra de Deus. É isso que a Igreja Universal do Reino de Deus faz. Leva o ensinamento da palavra o dia todo. Nós trabalhamos de segunda a segunda, falando, ensinando, orientando, exortando, advertindo da palavra de Deus, para que você possa entendê-la, entender a palavra de Deus e então colocá-la em prática na sua própria vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu ouvia falar de Deus, até que um dia eu o conheci. Foi o que aconteceu com Jó. Eu ouvia falar de ti, até que os meus olhos te viram. Porque Deus veio e restaurou a vida de Jó e lhe deu o dobro do que ele tinha. Ele já era rico. Ele já era rico e o mais rico do Oriente. Mas agora ele estava duplamente rico, 2 vezes mais rico. E os filhos que o diabo lhe havia arrancado, matado, Deus lhe deu de volta. Quer dizer, Deus
Deus trabalha incessantemente para fazer justiça àqueles que o invocam. Oh, meu Deus, tem compaixão de mim. E ele tem compaixão. Então, ele trabalha para ajudar a levantar essa criatura e dar-lhe vida. Mas Deus não é mágico, ele não faz mágica. Ele faz o que está escrito e aquilo que lhe convier. Deus trabalha de acordo com a sua própria vontade. Ele sabe o que é melhor para mim. Então, ele me dá, ele me atende na medida certa. Nada além, nada menos. Porque ele quer fazer a vontade dele na minha vida, na sua vida, na vida de todos os que ouvem e obedecem a sua palavra. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, suponhamos que você esteja, eu imagino que pessoas que estão nos ouvindo, participando dessa live, no presídio, está sozinho lá, abandonado, não tem esperança de mais nada, poxa, longe da família, dos seus entes queridos, mas fez o mal e agora está pagando. Então, você está sozinho, puxa vida, o que eu faço da minha vida? Eu vou me matar? Não faça isso, porque Deus lhe deu vida, ele dá a vida, e se você tira a sua vida, você se torna indigno da vida que Deus lhe quer dar. Então não faça isso. Deus está aí com você para trabalhar. Como? Para ouvir o seu clamor, ouvir os seus lamentos, ouvir tudo que você tem a falar, tudo. Ele está pronto para lhe ouvir. E ele não só ouve, mas como vem e responde o seu clamor. É por isso que você encontra N promessas de Deus dizendo: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Clama a mim e responder-te-ei, e lhe mostrarei coisas grandes e maravilhosas que não sabes. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Você encontra N promessas de Deus convidando você para conhecê-lo. Jó, no final, ele diz: eu ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço, os meus olhos te veem na minha vida. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer se revelar para você. Você está num hospital, doente, confinado à morte, desenganado pela medicina. Você pode estar desenganado pela medicina, mas de Deus você não está desenganado. Ele quer lhe salvar, ele quer lhe ajudar, ele quer estender a mão para você. Mas você é que tem que falar. E você, se você não tem forças para falar com os lábios, não tem problema, não. Fale no pensamento. Ele ouve os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Só isso. Só em pensar: ó Deus, tem misericórdia de mim. Sem falar, ele ouve o seu clamor e de todos os que o invocam. E ele perdoa. Ele é cheio de compaixão. Ele tem prazer. Eu creio que Deus tem mais prazer em perdoar do que condenar. Então, minha amiga, meu amigo, vamos agradar a Deus, apelando para Ele, pedindo-lhe, clamando. Não importa a situação, mesmo que você não mereça, não interessa. Ele quer que você manifeste, esboce uma fé simples,
mas verdadeira, sincera. E então, ei-lo aí junto de si para ouvir e atender os seus clamores. Basta você usar o nome do filho dele e pronto. O Pai trabalha para livrar você em nome do filho dele. Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei. Tudo. Quando você, mesmo pecador, se volta para Deus e diz: em nome de Jesus eu te peço, pronto. Deus vai ouvir a sua oração por causa do nome de Jesus, porque Jesus morreu por você, por mim, por nós, então, por causa dele, nós somos justificados, quando nós manifestamos fé no Filho dele. Beleza, né? Alguém que vier bater a porta da sua casa no nome do seu filho, da sua filha, você vai dizer não? Você vai fechar a porta? Duvido. Se nós somos incapazes de fazer isso, quanto mais o Pai Celestial. Ainda mais com a palavra que Jesus prometeu. Olha, presta atenção. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amiga e amigo, agarre isso, agarre essa promessa e coloque em prática agora. E seja abençoado, e receba a paz, e receba a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amanhã estaremos aqui de volta, se Deus assim o permitir. Hoje à noite, nós temos a terapia do amor em todas as igrejas universal do Reino de Deus, quando os pastores bem casados, que vivem o que pregam, eles vão trabalhar para que você saiba amar de acordo com o que Deus ensina na sua palavra. A Bíblia diz que a casa e os bens são herança dos pais que os filhos recebem. Mas do Senhor vem a esposa prudente. É Deus que nos dá a esposa prudente. Então, presta atenção. Hoje à noite, na terapia do amor, você vai aprender a buscar essa esposa prudente. E aquelas que estão indo, as mulheres, estão aprendendo a ser prudentes para serem escolhidas por Deus para os seus servos. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.